Saudação, queridos alunos, bem-vindos de volta. Vamos dar continuidade no nosso módulo de número 2, falando da vida ritualística e religiosa do povo de Israel. Não poderíamos deixar de falar sobre as suas festas. Deus ele estabeleceu diversas festas para o povo de Israel para educar o povo referente às suas grandes conquistas. E aí, Deus vai dar algumas liturgias festivas para o povo, para eles sempre se lembrarem do que eles fizeram. Essa aula aqui vai ser muito curta, mas ela é muito importante para nós sabermos que tipo de festas eram essas. E eu preparei aqui na nossa apostila as principais. Então, Jerusalém estava num local específico da nação, e todo mundo que estava espalhado pelo território de Israel e fora do território de Israel, eles tinham que migrar para Jerusalém em determinado período do ano para participar dessas festas. E cada festa tinha uma funcionalidade. Se você parar para pensar, nós temos na Bíblia o livro dos Salmos, que é chamado de Terlim, que é o inário de Israel. E no livro de Salmos, não sei se você já percebeu, a partir do Salmo 120 até o Salmo 134, são os salmos de romagem, salmo de degraus ou cânticos de degraus. Esses salmos aqui, eles eram cantados pelos israelitas na sua peregrinação para ir para Jerusalém, para uma dessas festas principais. Muito provavelmente, Jesus ele cantou esses salmos enquanto ele ia para a cidade de Jerusalém na sua infância, até os seus 12 anos, principalmente naquele período que ele estava com 12 anos, quando José e Maria perdem ele na festa. Então, dentro da liturgia de Israel, até o livro de Salmo, que era os hinos de Israel, ele já era utilizado para que as pessoas fossem para Jerusalém cantando. E a grande maioria dos salmos é feito por Davi, e foi Davi que lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 5, vai conquistar a cidade de Jebus, dos Jebuseus, e essa cidade se tornaria a cidade de Sião, ou conhecida como Jerusalém, tá? A cidade de Davi, para onde ele leva a Arca da Aliança, que estava perdida por muitos anos durante o reinado de Saul. Tá? É nessa cidade que vai se dar as festas litúrgicas de Israel. Essas festas eram muito importantes. Observe aí a sua tela, por gentileza. As festas judaicas desempenhavam um papel central na vida religiosa e social de Israel, sendo momentos de adoração, reflexão e renovação da aliança com Deus. Cada uma delas tinha um significado profundo, não apenas celebrando eventos históricos, mas também apontando para realidades espirituais, muitas vezes prefigurando a obra redentora de Cristo. A observância dessas festas moldava a identidade espiritual de Israel e a sua caminhada com Deus. Então a primeira é a Páscoa, que é conhecida como Peshá. Na Páscoa, pessoal, é uma festa mais importante do calendário judaico. Ela comemora a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, conforme relatado no livro do Êxodo. Durante a Páscoa, os judeus celebravam o sacrifício do cordeiro pascal, cuja carne era comida e o sangue era espalhado nas portas das casas, para que o anjo da morte não passasse por elas, poupando os primogênitos dos israelitas. Então, para você ter ideia, a festa da Páscoa, pessoal, ela foi estabelecida naquela noite que o povo de Israel saía do Egito e eles passaram de escravos para libertos. Nesse dia, o cordeiro precisava morrer. Nesse dia, eles precisavam comer ervas amargas e pão sem fermentação. O que significa isso? Ervas amargas para eles se lembrarem do tempo de amargura que eles passaram como escravos no Egito. O pão sem fermento ou pão não crescido é porque não havia tempo hábil para que ele crescesse, porque eles precisavam dar no pé naquela mesma noite. Por isso que o pão ele ficou sem fermento. Na verdade, ele ia crescer. Se deixasse crescer, ele cresceria. Então, isso simboliza a questão do pecado. O pecado pode estar em todos os lugares. Cabe a nós não deixar ele crescer. Então, não daria tempo suficiente para a levedura da massa. Ok? E aí, eles saem. E todo ano, o povo de Israel precisava subir para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. O cristão não comemora a Páscoa hoje. O cristão deve comemorar a ceia do Senhor. A última Páscoa, que foi na noite que Jesus morreu, na sexta-feira, o cordeiro morre na sexta-feira. Domingo não é Páscoa, domingo é domingo de primícia, quando Jesus ressuscita. A Páscoa é na sexta-feira, que o pessoal hoje em dia chama de Sexta-feira Santa. O cordeiro precisava morrer na Páscoa. Jesus morreu na Páscoa. O sacrifício foi feito na Páscoa. Só que ele ressuscita ao terceiro dia. Então, a ressurreição de Cristo acontece não na Páscoa, acontece na primícia, porque a Páscoa foi na sexta-feira. Ali é a última Páscoa. A partir daquele momento, Jesus ele levanta e diz assim: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então, a Páscoa
fica ali. O cordeiro não precisa mais morrer. Porque agora na nova aliança, ali começa o Novo Testamento, ok? Nessa nova aliança, não precisa mais matar. Porque o sacrifício de Jesus é único. Então não precisa mais matar o cordeiro, nem derramar o sangue dele todo ano. Porque o sacrifício de Cristo, conforme João capítulo 1, verso 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não esconde, ele não cobre, ele tira, tá? Então, a Páscoa do cristão hoje não seria a Páscoa, seria a ceia, tá? Que ficou no lugar da Páscoa. E biblicamente falando, pessoal, o correto seria celebrar a ceia uma vez por ano, conforme era a festa da Páscoa, porque a ceia fica no lugar da Páscoa. Você não comemora a Páscoa todo mês, você comemora a Páscoa uma vez por ano. E qual o problema disso? Não tem problema nenhum nós fazermos ceia do Senhor todo mês, não tem problema nenhum. O problema, pessoal, são os religiosos radicais que colocam esse momento de ceia e eles acabam divinizando a ceia, né? Se eles não participar, algum problema vai acontecer. Eles acreditam que tomando a ceia, que participando da ceia, eles vão se encher de poder, de graça e de glória e vão se tornar super crentes. E se eles não tomarem, ele vai ficar fraquinho, fraquinho, fraquinho. Acabam colocando a sua fé nos elementos da ceia, quando os elementos, eles são na verdade para aumentar a nossa fé e trazer esperança quando a gente lembra do que Cristo fez, que ele morreu sim, mas que ele ressuscitou no terceiro dia. Uma informação importante para você. A próxima festa é a dos pães ázimos. O significado, observe a sua tela, por favor. Imediatamente após a Páscoa, os judeus celebravam a festa dos pães ázimos, que duravam 7 dias. Durante essa festa, os israelitas comiam pão sem fermento, em memória da saída apressada do Egito, quando não tiveram tempo de deixar o pão fermentar. Qual que é o impacto disso dentro da nação de Israel? Essa festa estava relacionada à pureza e santidade. O pão sem fermento simboliza a pureza e a ausência de pecado. Para Israel, era um momento de reflexão sobre a importância da santidade da vida do povo de Deus e de afastamento do pecado, representado pelo fermento. Olha só, a próxima festa era a festa de Pentecoste, ou Shavuot, significado religioso, pessoal. A festa de Pentecoste, ela ocorre 50 dias após a Páscoa e é uma celebração das colheitas, especialmente a do trigo. Historicamente, também era a festa que celebrava o recebimento da lei no Monte Sinai, após a saída do Egito. Era uma festa de agradecimento a Deus pela provisão das colheitas e pela dádiva da lei. E qual é o impacto disso para a nação de Israel? Pentecoste era um momento de renovação da aliança com Deus e de reflexão sobre a obediência à lei. A festa reforçava a importância de viver segundo o mandamento de Deus e reconhecia a fidelidade de Deus em prover para o seu povo. Além disso, a festa unia a nação ao promover a ida de judeus de todas as partes de Israel para o templo em Jerusalém, fortalecendo a identidade nacional e religiosa. Olha só, comentando a festa de Pentecostes, o que acontece? Jesus, ele morre na sexta-feira, ele ressuscita na primícia. Por que primícia? Porque os campos já estavam prontos para serem colhidos, ok? Os trabalhadores estavam prontos para a grande colheita. Só que pela lei, precisava-se colher a primícia. A primícia, um feixe de trigo, era tirado e era levado e apresentado no templo. E exatamente depois da entrega dessa primícia, tinha que se esperar 50 dias para a colheita geral. Por isso, a Radical 5 tem o tom de penta. Brasil é 5 vezes campeão mundial, então ele é pentacampeão. Então, 50 dias depois, penta. Então era a festa de Pentecostes, tá? 50 dias depois. Então, 50 dias depois do quê? Da colheita da primícia. Percebam que Jesus ele ressuscita no dia da primícia, no primeiro dia da semana. E a Bíblia diz que ele fica 40 dias com os seus discípulos, falando acerca de coisas concernentes ao reino de Deus. No dia 40, depois da primícia, Jesus ele é assunto ao céu da cidade de Betânia, da aldeia de Betânia, perdão. Ele sobe, a nuvem do céu oculta. Eu estou em Lucas 24, agora eu passo para Atos, capítulo 1. Jesus está subindo, eles ficam olhando para cima, os anjos aparecem. Varões, o que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que vocês viram. E ele vai voltar de novo. Esse aqui é o dia 40. Só que ele fala assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. 10 dias depois do dia 40, eu estou em Atos 2, que era o dia de Pentecoste. Então observe, do dia que Jesus ressuscita, primícia, ele passa 40 dias com os seus discípulos. Aí ele sobe para o céu e 10 dias depois, 40 mais 10, 50.
no dia de Pentecoste, que era exatamente 50 dias depois da primícia, da ressurreição de Cristo, a cidade de Jerusalém está abarrotada de pessoas que estão indo ali para oferecer a festa da colheita, onde Deus ele mandava a provisão, a colheita tão desejada e também celebrava a chegada da lei, o cumprimento da lei, a manutenção da lei. Por isso que quando chega em Atos 2, tem partos, medos, elamitas, gente da Capadócia, da Panfilha, da Etiópia, da Ásia, de Cirene, Ponto, e judeus prosélitos de todo lado. E quando os discípulos são cheios naquele dia, que era o dia da festa de Pentecoste, a cidade estava cheia. E quando eles começam a falar em outras línguas, línguas que já existiam, as nações que estavam ali, que chegaram na cidade para a festa de 50 dias depois da primícia, eles entenderam as grandezas de Deus. Essa é a festa de Pentecoste, tá? A festa da colheita e a festa de agradecimento pelo recebimento da lei. A outra festa, pessoal, é o dia da expiação, conhecido como Yom Kippur. Observe a sua tela, por gentileza. Yom Kippur é considerado o dia mais sagrado do calendário judaico. Nesse dia, o povo de Israel se arrepende dos seus pecados. E o sumo sacerdote realiza um ritual de expiação pelos pecados do povo. O principal ato é a oferta do sacrifício no templo e o envio de um bode para o deserto, simbolizando o bode expiatório, carregando os pecados de Israel. Qual é o impacto para a nação de Israel? O Yom Kippur era um dia de profundo arrependimento e purificação. E para a nação de Israel, era um momento em que Deus renovava seu perdão, a sua graça sobre o povo. Era um dia de reflexão sobre a santidade de Deus, a necessidade de arrependimento do povo e a reconciliação com o Senhor. Essa festa ressaltava a importância do perdão e da purificação espiritual, relembrando aos israelitas da necessidade constante de se aproximarem de Deus em pureza e arrependimento. Também nós temos a festa dos tabernáculos, Sukkot. Olha o significado dessa festa, pessoal. A festa dos tabernáculos, também chamada de festa das cabanas, celebrava a colheita e lembrava os 40 anos de peregrinação de Israel no deserto. Durante a festa, os judeus construíam tendas, chamadas de Sukkot, e habitavam nelas, como forma de lembrar o período em que viveram no deserto, dependendo da provisão de Deus. A festa era um momento de alegria e gratidão por tudo o que Deus havia feito. Ela também era um símbolo de confiança em Deus, que havia sustentado Israel durante a sua peregrinação. O povo de Israel se reunia em Jerusalém para a celebração, reforçando a unidade nacional e a fé na provisão divina. Era uma festa de adoração comunitária, com danças, cânticos e sacrifícios, destacando a alegria da presença de Deus no meio do seu povo. Comentando então, pessoal, a festa dos tabernáculos, essa festa aqui ela é celebrada pelos israelitas até hoje. Por quê? Você tem mais israelita fora do território de Israel hoje do que dentro. A pessoa pode ser milionária, morar em Nova York, naquelas torres maravilhosas, a pessoa pode ser muito rica. Só que durante esse período, o judeu, ele sai da sua vida luxuosa e ele arma barraca no quintal ou no terraço do apartamento e ele vai comer sentado no chão durante uma semana, porque ele vai lembrar que um dia o seu povo comeu no chão. O seu povo dormiu no chão e Deus sustentou o seu povo enquanto eles habitavam em barracas. Hoje eles estão ricos e abençoados e abastados, mas num período eles viveram em barracas. Então o judeu hoje ele pode ser rico como for, mas ele faz tudo isso para lembrar que um dia Deus o havia sustentado, o seu povo, os seus antepassados, nessa situação. Então é uma forma de trazer luz ao nosso passado, de onde Deus nos tirou, o que Deus já fez por nós e com um coração alegre celebrar o Senhor por todas as coisas que Ele tem feito. Já dizia o salmista, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Outro salmo diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Esse é o povo de Israel. Nós estamos chegando agora na conclusão. Nosso foco na aula, as festas de Israel são convocatórias sagradas que ligam o passado, o presente e o futuro da história da redenção. Cada uma delas aponta para aspectos importantes da obra redentora de Cristo e reforça a identidade espiritual e histórica do povo de Israel. E aí, pessoal, concluindo, a vida religiosa e litúrgica de Israel foi uma expressão da santidade de Deus e uma preparação para a obra redentora de Cristo. Cada ritual, sacrifício e festa era um tipo que apontava para o cumprimento perfeito de Jesus. Olha só, o tabernáculo, as festas religiosas, os sacrifícios e o sacerdócio mostram a distância entre o humano e Deus. E também revelam um plano divino de salvação
que se concretiza em Cristo. A vida religiosa de Israel foi uma sombra das coisas futuras que se cumpririam na obra de Jesus, o sumo sacerdote e o sacrifício perfeito. Pessoal, essas são as festas religiosas. Estamos ainda no módulo de número 2. Espero que você esteja gostando. Deixa seu comentário, deixa o seu like nesse vídeo, se porventura. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, nós estamos à sua disposição. Aqui a teologia é simplificada, mas o conhecimento e o conteúdo é profundo. E é muito bom ter você aqui. Em nome de Jesus, até a próxima aula. Que Deus abençoe sua vida.